morto, mas que Deus o ressuscitou porque ele não tinha pecado dele. Os nossos pecados caíram sobre ele. Ele morreu, foi sepultado com os nossos pecados. Mas Deus viu que o seu filho não tinha pecado. Então a morte não podia detê-lo. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quando você crê nisso, você passa a entregar a sua vida para ele. Você começa a invocar o nome dele e ele, o que Jesus faz junto ao Pai? Ele perdoa você de todos os pecados e envia então o Espírito dele, que a pastora Wanda citou, o Espírito de Cristo. Então vem na sua nova natureza e aí você com essa nova natureza, aí verdadeiramente você pode desfrutar de novo de permanente comunhão com esse Deus de novo. Isso, porque Jesus então, ele foi preparado por Deus para receber a punição dos nossos pecados. Todos, desde Adão, o pecado de Adão e Eva e depois todos, a palavra de Deus diz que todos pecaram, não houve um só que não pecasse. Uma pessoa com os seus próprios pecados não poderia receber a punição dos pecados dos demais. Por isso Jesus nasceu da Virgem Maria sem pecado, pelo Espírito Santo de Deus, sem a corrupção do maligno, que contaminou a geração humana através da desobediência de Adão e Eva. Com isso, Jesus foi preparado por Deus, ele foi enviado para essa tarefa. Ele, sem pecado nenhum, receber a punição dos pecados de todos. Para quê? Para que pudesse novamente ser aberto o nosso acesso a Deus. Então temos um outro texto que diz que ele é o primogênito, não somente o unigênito, o gerado, o único gerado de Deus, mas também o primogênito entre os mortos. Porque quando ele se submeteu àquela morte de cruz e ele não rejeitou o que Deus pediu, assim como Deus pediu para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram, foram e comeram, assim Deus pediu para Jesus, suporte na morte de cruz a punição dos pecados de toda a humanidade. Jesus não fez o que Adão e Eva fizeram. Jesus obedeceu, ele se submeteu. Então, quando ele morreu, levando sobre si todas as transgressões, todos os pecados, ele abriu esse acesso. Porque depois Deus ressuscitou ele. Então, quando ele ressuscitou, ele, o primogênito dentre os mortos, o primeiro homem que morreu, que nasceu humano, gerado de Deus, mas nasceu com corpo humano, morreu e voltou para junto de Deus, teve acesso a Deus. Então, ele é que abriu o caminho. Por isso ele disse, pastor, eu sou o caminho. E quando a pessoa, pastora Wanda, ela compreende isso, ela percebe que Jesus veio para arrumar a casa, arrumar as nossas vidas. Quando ela então, convencida pelo Espírito Santo, ela diz, eu quero esse Salvador. Eu estava caminhando para o julgamento por causa dos meus pecados. Mas Jesus, por amar a Deus, por amar a humanidade, Jesus, o Filho de Deus, por amar a Deus, por amar a humanidade, ele deixou com que eu ficasse livre desse julgamento, dessa punição, por amor a Deus, a sua vontade, e sofreu, foi punido com as maiores torturas possíveis, foi humilhado e foi sentenciado à morte. Mas Deus é justo. Deus não poderia deixar o seu filho na morte. Deus iria cumprir a sua justiça de levantar o seu filho dentre os mortos. E Jesus está vivo. Deus o fez Senhor dos céus e da terra. Está sentado à destra de Deus e intercede por nós. A palavra de Deus diz que ele envia o seu Espírito então à terra para convencer o homem da natureza adâmica, da natureza corrupta, para que o homem entenda que Jesus pagou os seus pecados, que Jesus foi moído, foi torturado, foi morto pelos seus pecados, para que você entendesse isso então, e no mínimo manifestasse uma gratidão por essa pessoa, também entregasse
a sua vida como ele entregou para Deus. Agora então você pode receber o que Jesus tinha. A natureza de Jesus agora é ela que vai imperar em você. É ela que vai reinar. A natureza de Cristo então passa a dominar a natureza adâmica. Então a natureza de Jesus agora está na pessoa que o recebe, na pessoa que é convencida que ela merecia a punição dos seus pecados, mas as punições dos pecados foram colocadas num substituto. Poxa, ele me substituiu, eu o amo, eu sou grato por aquilo que ele me fez. Então agora eu devo a minha vida, porque ele me resgatou, ele me salvou. Eu estava indo para o abismo, eu estava a um passo do abismo e ele me salvou, eu devo a minha vida. Então quando você tem esse convencimento, você passa a também, pelo Espírito dele, você passa a manifestar as mesmas obras de Jesus. Que obras são essas? O apego a Deus, o apego à sua palavra. Quer dizer, agora a natureza de Cristo vai reinar em você, não mais a natureza adâmica. Agora você vai viver simplesmente para agradá-lo. Agora você está convencido, convencida que a sua vida não tem mais significado, não tem mais sentido, senão esse, agradá-lo. Fazer tão somente a sua vontade. Você o ama. E isso é dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Deus decidiu nos dar vida novamente, vida do Espírito, vida dele, nos dar acesso a ele gratuitamente. Deus decidiu que seria Jesus a fazer essa obra, que ele enviaria Jesus e que ele então já não se lembraria mais dos nossos pecados, daquelas transgressões. Ele já não se lembraria. Eu tenho uma passagem aqui que confirma isso para você. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério é, através de Jesus Cristo, então voltamos a João 3,16. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ao nos dar acesso de volta a Deus, ao abrir esse caminho, ele nos dá acesso à eternidade, à vida eterna que Adão e Eva perderam quando transgrediram. Hoje nós estamos aqui para lhe dizer, todos os caminhos não levam a Deus. Alguém disse por aí, todos os caminhos levam a Deus. Ele, o Deus que salva, disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim você pode vir ao Pai. Somente através de Jesus nós temos acesso de novo a Deus. Não houve um outro, não existe um outro e nunca haverá. Jesus é o caminho. Salomão, pelo Espírito, ele falou, há caminhos ao homem que parecem ser direitos, mas é final, caminho de morte, no final. Agora, quando Jesus falou, eu sou o caminho, ele usou o artigo definido, a palavra o. Artigo definido, ele definiu. Eu sou a verdade, não tem outra verdade. Artigo definido mais uma vez. E a vida. A vida não está no Buda. Porque se a vida estivesse no Buda, se a vida estivesse no Maomé, se a vida estivesse em qualquer outra pessoa, Jesus não diria, eu sou a vida. Jesus diria, eu sou uma vida. Mas quando ele fala, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém nessa terra vem ao Pai, senão por mim. Então, quando você recebe as palavras de Jesus, você crê que ele foi punido no seu lugar, você o ama, você se rende, você passa a viver não mais de acordo com as suas vontades, mas com a vontade dele, aí se cumpre sim essa palavra. Para que todo aquele que nele crê, as suas palavras, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo é o caminho. Você quer vida eterna e você quer acesso a Deus e a todas as regalias que ele nos concede aqui na terra quando nos achegamos a ele, então Jesus é o único
caminho. É isso aí. Amanhã a gente volta no mesmo horário, com mais Crescendo na Palavra, falando mais desses assuntos. Amanhã, neste mesmo horário, Deus vos abençoe. Um grande abraço, até amanhã.